Hoje eu decidi falar sobre essa oração poderosa do rei Josafá. E ela é poderosa não só porque ela é uma oração excelente, como ela contém uma resposta de Deus logo na sequência. E a resposta de Deus é poderosa, é daquelas que a gente leva para o coração, que motiva a vida de qualquer pessoa. E talvez, meu amigo, você esteja no momento aí na sua vida precisando de uma oração, precisando de um momento com Deus, precisando fazer uma reflexão, uma devocional. Essa palavra que eu estou trazendo hoje é para você, feita assim de coração, com carinho. Eu vou fazer uma reflexão geral, depois a gente vai ver a resposta de Deus. Eu espero que você me acompanhe com toda atenção. Vamos lá, combinado? Diz assim, segundo Crônicas, capítulo 20, no verso 6. E Josafá orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Eu vou começar fazendo 3 pontuações sobre esse verso. E depois, na 4ª pontuação, eu vou ler mais alguns textos que vão aprofundar nossa reflexão. Mas de primeiro, eu já quero fazer uma pergunta. Quando seu marido ou a sua esposa chega para você e fala assim: Fulano, o que você viu em mim? O que você acha de mim? Quais são as qualidades que você vê em mim para ter gostado tanto de mim, para ter me amado desse jeito? Se você for um bom marido, uma boa esposa, você vai fazer uma longa descrição, falar sobre todas as qualidades dela, falar por que ela é uma pessoa especial, por que você admira ela tanto. Se você não for um marido tão bom ou uma esposa tão boa, você vai dizer assim: rapaz, eu gosto de tudo em você. Falar algo genérico, algo que não é específico, algo que qualquer pessoa no mundo poderia falar. Aí quando você conversa com Deus, vai fazer uma oração para Deus, vai praticar sua adoração e você diz assim: quem é Deus para você? Aí a pessoa responde: Deus é tudo. Quem responde Deus é tudo, no fundo não está tendo um relacionamento aprofundado, um conhecimento de Deus mais profundo, um relacionamento assim que ele já passou diversos pontos da sua vida recebendo a consolação, se aprofundando no estudo bíblico, né? Conhecendo e se revelando a Deus, tendo uma experiência com ele. Porque quem tem intimidade com Deus começa a falar de forma específica. E nesse primeiro verso você percebe uma atitude de adoração específica. O que eu quero dizer com isso? O que é adorar? Adorar a Deus é conhecer, expressar e honrar e louvar os seus atributos. Mas, de uma certa forma, é expressar aquilo que também está no seu coração em relação a esse Deus. Olha, eu adoro a Deus porque Ele é Criador. Eu adoro a Deus porque Ele é poderoso. Eu adoro a Deus porque Ele é juiz. Eu adoro a Deus porque Ele me consolou nos dias mais difíceis da minha vida. Eu adoro a Deus porque naquele dia que eu estava desacreditado da vida, que eu estava até pensando em me matar, a voz do seu Espírito, que era uma voz doce, invadiu meu coração e disse: filho meu, não faça isso, confie em mim, que nós vamos vencer essa batalha. Lá em 1999, naquele dia, naquele quarto escuro, eu conheci o Deus que consola, o Deus que conforta, o Deus que é presente, o Emanuel. Então você começa a falar da sua adoração citando aquilo que você reconhece que Deus é maravilhoso, é poderoso, é onipresente, onisciente, onipotente, justo, médico dos médicos, né? Fala de Jesus, fala do Espírito Santo, consolador, amigo. E aí o que você está fazendo? Você está expressando algo que você sente no seu coração aqui fora. Então você está adorando. Às vezes a gente adora através de músicas, de cânticos, às vezes a gente adora através de poemas, às vezes a gente adora com a nossa santidade, com as nossas ações. De certa forma é expressar de alguma forma aquilo que é uma realidade no meu coração. E quanto mais específico você for nessa adoração, tanto mais é um sinal de que você tem muitas experiências com Deus, você tem um relacionamento aprofundado, você conhece mais a Deus e os seus atributos. Segunda coisa que eu quero pontuar nessa oração poderosa de Josafá, pelo menos nesse verso inicial, onde ele começa adorando a Deus, reconhecendo os seus atributos. Olha,
Você deve entender que Deus não necessita da sua adoração para ganhar poder, para deixar, ou se ele não estiver sendo adorado, ele fica um Deus fraco, ou nós vamos ver o céu tremer, ou a igreja tremer, quando a gente fizer uma adoração tão grande que faça Deus se mover. Não é que seja uma necessidade de Deus, um Deus carente que fica pedindo que você adore a ele. Mas veja, a adoração é uma característica humana. Nós somos feitos seres que são adoradores. Nosso coração necessita da adoração. Nós só nos sentimos plenos quando estamos adorando. E por isso que há muitas questões na Bíblia que falam da idolatria. O que significa você deixou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus precioso, o Deus poderoso e começou a adorar ídolos, adorar coisas, adorar fama, poder, dinheiro no lugar de Deus. De maneira que você tem um coração que é um adorador. Se você não está adorando a Deus, você está adorando outras coisas. E quando a gente se aproxima de Deus, vai fazer uma oração, se você sente que esse momento onde você vai louvar a Deus, adorar, falar dos seus atributos, ter prazer em adorá-lo, é algo que está muito difícil de você fazer, se você não se sente confortável com esse momento, se você fica sempre parece que você está cumprindo um serviço, cumprindo um trabalho, fazendo algo obrigatório, fazendo um checklist, né? Como é que eu vou orar? Eu tenho que dizer isso no começo. Peraí, deixa eu dizer. Aí diz, deixa eu dizer isso no segundo. Não é assim. É ter um prazer de adorar a Deus, porque eu sou um adorador e coloquei Deus no centro da minha adoração. E se isso é uma verdade, naturalmente esse momento vai expressar tudo aquilo que eu tenho no coração. A gente, quando está namorando a nossa esposa, quando está namorando o marido, a gente não tem assim aquele sentimento de responsabilidade de dizer assim, eu tenho que ver meu marido, eu tenho que ver minha esposa, eu vou ter que ir lá na casa dela, A gente quer estar junto, a gente quer falar palavras de amor, a gente tem esse emocional forte. Então, uma verdade da adoração seria você chegar para Deus de forma natural. E se isso não está acontecendo, se você não tem prazer de adorar Ele, talvez seja um sinal de que não só a sua oração está com problema, mas a sua própria vida com Deus, o seu relacionamento com Ele nunca foi aprofundado o suficiente. Você quer fazer uma oração poderosa, uma oração boa, firme, eficaz, valorosa? Antes de tudo, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter Deus como centro da sua existência. Não adianta você conversar com uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma, porque aquilo vira apenas um ritual formal. Por isso, para que a sua oração seja uma verdadeira conversa e um relacionamento com Deus, você precisa cada dia mais desenvolver esse relacionamento e colocar Deus no centro da sua adoração. Terceira pontuação sobre esse momento inicial da oração poderosa de Josafá, onde ele está desenvolvendo o processo de adoração. E a adoração nesse momento inicial serve para a gente abrir um momento de santificação, um momento especial. A gente sai do corre-corre da vida, do cotidiano, que está todo mundo resolvendo tudo e complicado, e a cabeça, e barulho, e confusão, e gente na sala, para entrar no nosso quarto, para separar um momento. E quando a gente faz isso, a gente santifica aquele processo, que a presença de Deus começa a se manifestar de uma forma mais poderosa. A gente começa a sentir que realmente está falando com Deus. Existe uma diferença de você chegar assim, Deus, me ajuda porque eu estou me sentindo cansado. E você começar uma oração indo para o seu quarto, preparando o momento e dizendo, Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E depois você vai falar aquilo que está no seu coração de questões, de complicações, de dúvidas. Mas antes você prepara o ambiente, você santifica o ambiente. E essa santificação também tem a ver com se colocar na sua posição. Pode ser que aqui fora você seja alguém importante, alguém relevante, uma dona de casa que dê ordem em todos os seus filhos, um marido, um pastor, um líder, sabe? E aqui fora você tem muitos cargos e muitos méritos e muitas pessoas te valorizam por ser A ou por ser B. Mas na oração não é assim. O Senhor Todo-Poderoso é Ele e você é um servo, você é um filho, você é humilde.
E esse início da oração, onde nós louvamos a Deus, nos ajuda a sintonizar melhor essa questão. Então você está aqui, ó, dizendo que Deus é soberano. Se Ele é soberano, então nós somos dependentes dEle. Nós somos pessoas que somos humildes. Nós estamos chegando aqui na presença dEle sem mérito nenhum, sem bater no peito, sem arrogância. Estamos proclamando que dEle vem todo o poder, que dEle é toda a salvação, né? É você entender que você está ali pela graça, pela misericórdia. Não tem aquela parábola bíblica que Jesus contou, dizendo que duas pessoas foram ao templo para orar, e uma batia no peito, dizia que fazia tudo de bem, que dava o dízimo de tudo, que era a pessoa que tinha muitos méritos, e ficava ainda acusando o publicano de não ser como ele, né? Obrigado a Deus por não ser como aquele pecadorzão ali. E o publicano, que era um cobrador de impostos, que era visto, né, de forma ruim por toda a sociedade, porque muitos deles até roubavam um certo dinheiro da sociedade, ele estava lá dizendo: miserável homem que sou, né? Senhor Deus, me perdoa, né? Por não ser uma pessoa tão santa, mas haja com a tua misericórdia, haja com a tua graça. E aí Jesus disse assim: rapaz, ó, esse aqui que estava com justiça própria, né? Estava arrogante diante de Deus, não foi ouvido por Deus, né? Não foi ouvido, não teve as suas orações contempladas. Mas esse que chegou na humildade, pedindo misericórdia, né? Proclamando que Deus é soberano, mas ele precisa e é dependente dessa soberania de Deus, esse foi justificado. Então, nesse momento de adoração, é também um momento de reconhecer que você é pequeno, que você é dependente, que você depende da graça de Deus. E isso santifica o momento, prepara o momento para a gente, sabe, ter uma conexão mais aprofundada com Deus. A gente está aprendendo aqui na oração de Josafá um pouco sobre como ela é poderosa, como ela é eficiente, como ela trouxe uma resposta de Deus muito profunda para nós. Mas há um quarto pontuação nesse início que ele depende, para que você entenda mais plenamente o que eu quero dizer, ele depende dos outros versos. E para isso, né, porque ele vai trazer um questionamento, ele vai trazer uma dúvida, e que isso tem a ver com essa adoração inicial. Olha, mas para você entender o que a adoração inicial tem a ver com o questionamento, eu preciso ler os outros versos. Por isso, vamos continuar aqui comigo. Diz assim o verso 7, 8 e 9. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. A oração também é um momento de ruminar, de lembrar dos momentos especiais que você teve com Deus, das histórias do passado que Deus fez na sua família, fez na sua vida, dos momentos onde Ele agiu, dos momentos onde Ele foi fiel, dos momentos onde você experimentou um milagre, onde Ele fez uma aliança contigo, do momento da sua conversão, dos momentos especiais onde você percebeu mais prontamente a presença de Deus. E nesse sentido você está relembrando, né? Você está trazendo à memória aquilo que te traz esperança, que te traz fé, e ao mesmo tempo você está tentando relembrar das promessas que Ele fez na sua vida. Meu amigo, você tem promessa de Deus? Deus já te fez promessas poderosas? E por que você quer relembrar de uma promessa? Por que é importante nesse momento da oração invocar uma promessa de Deus? Porque a gente recebe promessas no passado para que nos momentos futuros, onde a gente passar por dificuldades tremendas, elas nos sustentem a fé, nos sustentem o ânimo, nos dê motivação para continuar. Então ele está fazendo o seguinte aqui, ó, ele está citando até uma promessa bíblica de Israel. Olha, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se reunir nesse lugar e orar e buscar a Deus, eu virei, vou salvar vocês, vou preservar a vida de vocês. E o Josafá está dizendo, eu vou invocar uma promessa, porque a gente está vivendo agora um momento tão difícil que eu preciso da segurança e da confiança de palavras que Deus já fez na minha vida e de lembrar as histórias que Ele já fez e já nos confirmou nessa terra. Então você começa a lembrar tudo aquilo que dá sustento, substância
a sua fé. Mas antes da gente firmar assim, o 4 ponto mesmo, porque essas promessas são importantíssimas para manter a nossa fé, mas eu preciso complementar ainda com alguns versos para a gente entender por que essa adoração no início tem a ver também com algo mais profundo, que tem a ver com questionamento. Veja só o que diz o verso 10, 11 e 12. Diz assim: mas agora aí estão os amonitas. Presta atenção que tem um mais agora, né? Ele adorou, ele relembrou o seu passado, o passado do povo, relembrou suas promessas, formou essa cama, né? Esse ambiente todinho para que agora pudesse vir o pedido, o questionamento, o problema que está acontecendo na sua vida. Mas agora, depois de você ter feito tudo isso na nossa vida e ter feito promessas grandiosas, veja, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá chegou naquilo que mais lhe incomodava o coração e o motivo pelo qual ele entrou em oração com Deus. Ele estava vivendo um momento onde um grande exército estava invadindo Jerusalém. Ele se via sem poder para resistir a esse exército e estava relembrando com Deus: Deus, vem cá, você nos ajudou, nos colocou nessa terra, nos deu preciosas promessas e nós não fizemos nada com esse povo na época que a gente poderia ter feito, mas aí você pediu para a gente não fazer mal para eles. Aí a gente desviou, então a gente agiu com justiça com eles, a gente preservou eles. Mas agora, esse povo que a gente preservou está vindo aqui, está querendo tirar a gente da terra que você colocou a gente nela. E aí as promessas, Deus, olha só, eles estão vindo e a gente fez justiça com eles e eles estão agindo com injustiça conosco. Nós estamos sofrendo injustiça, nós estamos sofrendo um grande mal, não sabemos o que fazer. E a crise do nosso quarto ponto, e que tem a ver com aquela adoração inicial, Felipe, como assim essa parte do dilema tem a ver com aquela adoração inicial que a gente faz no princípio da oração? Aquela adoração inicial não é só para preparar o momento, não é só para a gente fazer um checklist de oração, assim, o que a gente faz no começo, o que a gente faz no meio, não. Por quê? Porque também existe essa questão de eu ressaltar os poderes de Deus, a grandeza de Deus, o Deus poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, para que quando eu pense, ou quando eu fico em conflito com a minha situação presente, isso dá um choque na minha mente, porque diz assim: rapaz, mas está vindo um inimigo grandioso, eu estou numa situação difícil, minha realidade está super complicada, mas ao mesmo tempo eu acredito num Deus poderoso, um Deus que já fez grandes obras na minha vida, e por que ele permite que esse grande inimigo chegue até minha porta? Por que eu vou agora perecer se Deus é tão poderoso? Por que Deus não faz nada diante desses inimigos? Deus, tu não é Deus? Por que ele não diz assim no verso 12 aqui, ó? Ó nosso Deus, não irá tu julgá-lo? Por isso ele está dizendo, Deus não é todo poderoso? Deus não é justo juiz? Deus não fez tantas coisas poderosas? Deus, tu não está vendo a situação da gente? Não é para tu agir nesse momento? Esse não é o momento onde Deus age na nossa vida? Eu vou te contar isso de outra forma para você entender. Teve uma vez que eu construí um escritório de computação gráfica para videoproduções, onde eu estava tentando ser um pequeno empresário, né? Um profissional liberal, e estava ali, comprei meus equipamentos, peguei um empréstimo do banco, coloquei tudo lá, andava de moto, né? Ainda era uma época assim que eu não tinha muito dinheiro, mas eu comprei os móveis e fiz tudo bem bonito. E estava tentando ganhar vida, conseguindo clientezinho minguado ali, outro ali acolá, e eu era uma pessoa muito fiel na igreja. Estava ali, ensaiava não sei quantas vezes por semana no louvor, era líder, ajudava no ministério de jovens, né? Tinha pequeno grupo. Toda a minha dedicação, toda a minha vida foi ao evangelho, ajudando na igreja, temendo a Deus, fazendo oração. E de repente eu vi meu negócio começar a passar muitas crises e dificuldades.
E eu estava começando a ficar muito indignado, porque por um lado, eu acreditava piamente no Deus Todo-Poderoso e acreditava muito forte que Ele já tinha agido na minha vida de diversas vezes. Por outro lado, eu estava passando a dificuldade, falindo o negócio e os clientes sem me pagar, e eu tendo que baixar o preço e não conseguindo vender nada, e gostava de trabalhar, gostava de fazer as coisas acontecer, mas eu parecia que nada dava certo, todas as portas estavam fechadas, eu não entendia a situação presente, eu não tinha poder para realizar a situação presente, ao mesmo tempo eu tinha uma fé poderosa e carregava uma fé poderosa e uma história poderosa com Deus. E quando eu orava, era muito semelhante, presta atenção que isso aqui você está entendendo agora, uma das questões mais profundas da oração de Josafá. Quando você ora nessa circunstância, você diz para Deus: Deus, quantas vezes eu tive lá na IBD dando aula, quantas vezes eu tive lá na banda da igreja ensaiando, quantas vezes eu te servi, quantas vezes você foi poderoso, eu sempre fui fiel e agora eu estou passando essa miséria, essa dificuldade. Cadê o Deus poderoso? Deus, tu não é poderoso, tu não és grande, tu não é os Deus que a gente conheceu, que a gente sabe que tu pode fazer todas as coisas. Então, Deus, por que a gente está vivendo isso? Por que tu não dá uma palavra? Por que tu não resolve a circunstância? E essa é uma situação em que a adoração, ela se torna também um questionamento, uma questão e um conflito, porque o momento da oração é um momento também de expor as nossas crises. Porque a gente tem crise de acreditar no Deus Todo-Poderoso e de viver circunstâncias difíceis e complicadas. E a oração muitas vezes é um expor dessa crise. A gente chama isso, às vezes, de clamar a Deus, de pedir a Deus, mas também está incluído no pedir a Deus e no clamar a Deus uma situação de entender que Deus é poderoso e que você está vivendo uma situação difícil e que você está esperando que Deus faça isso. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, não irá tu agir, não vai você fazer alguma coisa. Eu acredito que tu é o Deus Todo-Poderoso, mas também estou passando uma situação difícil. E como um Deus poderoso permite que eu viva uma situação difícil? Cadê as tuas promessas? Cadê aquilo que você me prometeu? Cadê aquilo que você falou que se eu estivesse aqui, se a gente orasse, você ia agir? Pois Deus, estamos aqui orando, pois Deus age em nosso favor. Por isso a oração também é um momento de batalha espiritual, de batalha contra as nossas emoções, os nossos sentimentos conflitantes, de batalha contra as crises que a gente vê na vida e de aquilo que aflige o nosso emocional. Nem toda oração é tranquila, nem toda oração é fácil de fazer. Muitas vezes a gente sai suando gotas de sangue de uma oração. E agora eu quero apresentar para vocês a resposta de Deus, que é uma das respostas mais bonitas da Bíblia. Preste atenção em 2 Crônicas, a partir do verso 15. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. No verso 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Esse texto é muito forte, muito poderoso. Quem sabe não é o texto para você levar hoje para o seu momento devocional e seja um texto que Deus queira dizer para a sua vida. Talvez a gente fale isso mais lá na frente, mas antes eu quero fazer algumas pontuações com você. Veja, a primeira pontuação é que Deus respondeu. E quando a gente faz uma oração dessa, sabe, adorando a Deus, relembrando a história dele, preparando esse momento de adoração e de santidade, e depois relembrando suas promessas, colocando todos os nossos conflitos de forma honesta diante de Deus, a certeza que nós temos é que Deus vai responder. Ele vai responder às vezes nos consolando, às vezes dizendo que há uma porta aberta, às vezes nos dizendo que não vai dar para mudar, mas ele vai estar conosco em todo momento. O importante é a certeza da presença de Deus junto conosco, sabe, nos respondendo. Deus não está indiferente à sua oração. Deus não está surdo quando você clama a Ele no seu quarto à noite e acha que ninguém está escutando. Não, na verdade, deixa eu dizer algo para você. Naquele dia que você estava dizendo, que estava falando sozinho, que ninguém lhe escutava, que estava assim frustrado de tanto falar, deixa eu dizer, Deus estava contigo, Deus estava escutando e Deus está respondendo a você. Às
vezes a gente não consegue entender a resposta de Deus. Às vezes a gente fica assim meio confuso, e Deus fala e a gente não escuta, e Deus fala e a gente não escuta, mas uma coisa é certa, Deus fala, seja por profeta, seja pela palavra, seja no Espírito Santo, seja um sinal, o importante é você estar atento, porque Deus é um Deus próximo, Ele está nos escutando e Ele está respondendo e trazendo uma palavra, e a segunda pontuação que eu tenho para você, uma palavra de reafirmar, relembrar aquilo que Ele já te disse antes. Como é que é, Felipe? Ele vai dizer, vai me responder aquilo que Ele já disse antes? É verdade. E talvez seja isso que você não está conseguindo escutar e que eu estou te trazendo como resposta de Deus. Deus vai te dizer aquilo que Ele já te disse. Felipe, como é que é isso, né? Como é que Deus vai me responder aquilo que Ele já disse, que eu estou esperando que Ele responda, mas Ele já me disse? É o seguinte, se você perceber essa resposta de Deus, o que Deus está dizendo? Que Ele é poderoso, que Ele vai lutar por nós, que a gente vai vencer essa batalha, que Ele vai cuidar, que Ele vai proteger, que Ele está junto com a gente nessa batalha, que Ele vai lutar, que Ele sabe que Ele está junto. E que os propósitos deles vão se cumprir, que a promessa está de pé e que essa terra vai ser preservada, e Josafá, não fique com medo, nós vamos ganhar. Você está orando porque você está com um conflito no coração, e esse conflito está gerando crises emocionais, está gerando medo, ansiedade, aflição, e você começa a duvidar de Deus. Rapaz, será que Deus vai me salvar mesmo? Será que Deus tem um plano para a minha vida mesmo? Será que aquele projeto é o que Deus quer mesmo? Será? Eu estou com medo dessa doença, eu estou com medo dessa circunstância, eu estou com medo de Deus ter me abandonado, eu não sei o que fazer. Você entra no processo de aflição, de frustração, de angústia, e você começa a duvidar daquilo que Deus sempre falou com você. Quando você estava adorando a Ele, disse que Ele era. Você disse que Ele era poderoso, você disse que Ele era santo, você disse que Ele era justo, você disse que Ele cuidava de você. Quando você relembrou sua história, você disse, olha, Deus estava comigo nesses momentos importantes, Deus sempre cuidou de mim. Quando você disse que Ele tinha promessas para você, de que Ele ia cumprir essas promessas na sua vida, então agora você estava cheio de conflitos, e Deus disse, vamos voltar para as promessas, porque aí você resolve esses conflitos. Vamos voltar para a ideia de que eu vou cuidar de você, de que você não tenha medo, que eu agi na tua história, que eu sou poderoso. Porque se você acreditar naquilo que você já sabe, que você já aprendeu, que você já recebeu de mim, essa é a resposta que você vai receber para todos esses conflitos que você está no coração. De maneira, amigo, que se você está orando a Deus, cheio dos conflitos e dizendo, Deus, cadê você? E Ele vai dizer, lembra daqueles dias que a gente estava junto, lembra de quem você sabe que eu sou. Então sabe qual é a resposta para você? Eu vou continuar sendo esse Deus poderoso, eu vou continuar sendo esse Deus que cuida de você, eu vou continuar sendo esse Deus que tem promessas maravilhosas, que vai lhe ajudar e vai estar contigo durante toda essa batalha da sua vida. Por isso, talvez você não tenha ouvido a resposta de Deus, talvez você esteja confuso. O que foi que Deus me respondeu? É só você lembrar do seu momento de adoração, do seu testemunho, das suas promessas, que eu digo, pega isso tudo, bota nesse momento e diz, essa é a minha resposta que eu estou recebendo de Deus para a minha vida. A terceira pontuação tem a ver com o momento final da oração, quando você termina a oração e vai viver a vida. A gente terminou a leitura dizendo assim, ó, saiam para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. Veja. Toda oração tem um momento de terminar. E quando ela termina com esse sentimento de que eu voltei a ter confiança, eu voltei a ter segurança. Por quê? Porque Deus me respondeu, porque Deus me relembrou os momentos especiais e as suas promessas, porque eu voltei a ruminar de entender novamente que esse Deus é poderoso, que Ele vai me preservar. Então eu saio transformado, eu saio recondicionado, eu saio com uma nova emoção, com as emoções nos lugares, com a motivação colocada em dia. De maneira que isso está me mostrando, e eu quero que você entenda isso, que eu participei de um momento ritual e saí transformado desse momento ritual com a minha motivação e meu emocional trabalhado. Eu estava ansioso, eu estava aflito, mas eu saí do meu ambiente, fui para o meu quarto, fiz uma oração, fiz esse momento de adoração, de relembrar a minha fé, de botar meus conflitos. Deus me respondeu e eu volto transformado. Muitas pessoas
têm dificuldade de entender por que elas devem orar, por que a oração, será que a oração tem poder ou não tem poder? Será que esse negócio de ficar orando todo dia, isso não resolve nada, eu nem sinto vontade tanto de orar, será que oração é para ser feita desse jeito, você segura a mão assim e ora? E ficam questionando se esse momento de oração é relevante ou não. O que eu quero dizer com isso é que o ser humano ele necessita de momentos rituais, de momentos onde ele separa, momentos onde ele vai se abrir, vai cantar um louvor, vai ouvir uma palavra e vai sair daquele momento diferente. Porque a gente funciona assim. Eu não estou dizendo que você tem que assim, entender todo o processo, mas entender que o processo é eficiente e é poderoso. Por isso, quando a gente separa momentos para orar, a gente também separa momentos para viver um ritual transformador, onde nós saímos da presença de Deus com mais segurança. Pode ser que você não está vivendo uma segurança, uma fé mais madura, um momento mais forte na sua vida, porque tem desconsiderado viver alguns momentos especiais na sua vida que transformam o seu sentimento. Por isso que às vezes participar de um pequeno grupo, de ter seu momento especial de oração, de ir para um culto na igreja, de ter um momento de estudo bíblico, todos esses momentos rituais podem parecer para você que não tem necessidade de fazer isso sempre, ou isso não tem muita força, ou isso não faz muita diferença na minha vida, mas você começa a sentir, quando você começa a praticar, de que você vai sendo transformado cada vez que você entra nesse processo. Porque o ser humano é assim, ele precisa de momentos fortes que mexam com a sua vida, que relembre a sua mente para que eles possam reavivar aquilo que eles sempre já souberam, de que Deus está com ele, que Deus ama ele, que Deus vai lutar por eles. E no espírito da sincronicidade, eu quero terminar com vocês relembrando essa resposta e agora aplicando na sua vida. O que é esse negócio do espírito da sincronicidade? É um espírito de que você clicou nesse vídeo porque Deus te levou até aqui, porque Deus disse para você, né, ouvir essa palavra. E eu estava aqui pensando, né, o que eu vou trazer para vocês? O que eu vou trazer que seja uma palavra de Deus para o seu momento especial? Aí deu essa coincidência, né? Do momento que você clicou, daquilo que Deus me trouxe e de repente chegou e quem sabe nesse momento desse encontro especial não está incluso aqui uma palavra de Deus que Deus quer trazer para você hoje. E qual é, Felipe? Qual é essa palavra que Deus quer trazer para mim hoje? Então eu vou dizer assim, no espírito dessa, né, de que talvez Deus esteja trazendo para você nessa coincidência essa palavra, eu vou dizer assim, diz assim, ó: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados. Você está desanimado? Você está com medo? Eis que te digo, né? O Senhor está dizendo a você, não tenha medo, não fique desanimado. Por causa desse seu problema enorme, dessa confusão na sua vida, desse negócio que está afligindo o seu coração. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando a gente se transforma nesse povo de Deus, quando a gente aceita Jesus Cristo no nosso coração, quando Deus vem habitar em nós através do seu Espírito Santo, a gente se torna povo de Deus. E quando essas circunstâncias, esses satanás se levantam contra nós, ele não está se levantando só contra a Juliana, contra o Robério, contra o Felipe, contra o João, contra a Maria, ele está se levantando contra o próprio Deus, porque essa batalha é sua, mas essa batalha é de Deus, porque você é filho de Deus. E veja, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Os tempos são desafiadores. Os tempos são de inimigos tão maciços e tão enormes que nós nos sentimos pequenininhos diante dele. A palavra para você é: fique firme, não desanime. Eu sei, já passamos um tempo aí tentando ficar firme e não desanimando. Talvez você esteja alguns anos assim esperando, né, esse livramento e dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Eu não sei, está difícil. E Deus está dizendo: fique firme aí mais um pouco, vai dar certo. Segura a ponta, porque a gente vai aqui, ó, na perseverança,
sabe, acabando com o inimigo na unha, sabe? Tem uma hora que o inimigo desiste, diz assim, rapaz, é tão difícil derrubar fulano que eu vou tentar derrubar os outros ali, fulano tá difícil, né? A gente tem que dificultar pro inimigo. Como? Ficando firme, aguentando, não desanimando, porque, meu amigo, tem livramento de Deus para você. E o livramento de Deus está vindo, amigo. Calma aí, calma o coração. Tem uma porta de Deus para sua vida. Leve isso para sua vida. Tem uma porta de Deus para você. O que você tem que fazer? Sair amanhã para enfrentar, né? Saiam para enfrentá-los amanhã. Todo dia você tem que se levantar. Todo dia você tem que respirar fundo e dizer, rapaz, eu não queria lutar mais não. Tá muito difícil. Eu não tô aguentando, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar firme, eu vou sair para lutar e vou esperar e vou ver o livramento de Deus que vai acontecer. Que o livramento de Deus esteja aí, quase acontecendo, para acontecer, quiçá amanhã você já não recebe o livramento de Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amigo, eu vou ficando por aqui. Se você quiser me ajudar, não se constrange, que tem sido muito importante a participação de todos vocês, através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Tá aqui escrito na tela, você pode fazer com qualquer valor, é só para me agradecer, é só para me apoiar, é só para me deixar tranquilo nesses tempos desafiadores, para que eu possa continuar fazendo o ministério e trazendo essas palavras para o seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais.